Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Tenha uma mente saturada de oração. Sermão 1390, pregado na noite de domingo, 9 de setembro de 1877, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Então orei ao Deus do céu. Neemias 2, verso 4. Como já vimos na leitura das Escrituras, Neemias havia feito perguntas sobre o estado da cidade de Jerusalém, e as notícias que ouviu causaram-lhe grande tristeza. Porque não estaria triste o meu rosto, ele disse, quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele não podia suportar que fosse apenas um monte de ruínas, aquela cidade que já foi linda e a alegria de toda a terra. Levando o assunto a sério, ele não começou a falar com outras pessoas sobre o que elas fariam, nem elaborou um plano maravilhoso sobre o que poderia ser feito se tantas mil pessoas se juntassem ao empreendimento. Mas ocorreu-lhe que ele faria algo por si mesmo. É assim que os homens práticos iniciam um assunto. O homem que não é prático planejará, arranjará e especulará sobre o que pode ser feito. Mas o genuíno e incansável amante de Sião se faz esta pergunta: o que eu posso fazer? Neemias, o que você pode fazer por si mesmo? Venha, tem que ser feito, e você é o homem que deve fazê-lo, pelo menos fazer a sua parte. O que você pode fazer? Chegando até aqui, ele resolveu separar um tempo para oração. Ele não conseguia tirar Jerusalém de sua mente por quase 4 meses. Dia e noite, Jerusalém parecia escrita em seu coração, como se o nome estivesse pintado em suas retinas. Ele só podia ver Jerusalém. Quando ele dormia, sonhava com Jerusalém. Quando acordava, o primeiro pensamento era: pobre Jerusalém. E antes de dormir, novamente, sua oração da noite era pelas muralhas arruinadas de Jerusalém. O homem de uma só coisa, você sabe, é um homem terrivelmente focado. E quando uma única paixão absorve toda a sua humanidade, algo certamente surgirá disso. Pode depender disso. O desejo do seu coração se desenvolverá em alguma demonstração aberta, especialmente se ele discutir o assunto com Deus em oração. Algo aconteceu com isso. Em pouco tempo, Neemias teve uma oportunidade. Homens de Deus, se vocês querem servir a Deus e não conseguem encontrar a ocasião propícia, espere um pouco em oração e sua oportunidade surgirá em seu caminho como um raio de sol. Nunca houve um coração verdadeiro e valente que não encontrasse um lugar adequado em algum lugar em seu serviço. Cada trabalhador diligente é necessário em alguma parte da sua vinha. Você pode ter que esperar, pode parecer como se estivesse parado no mercado, porque o mestre não o empregaria. Mas espere ali em oração e com o seu coração fervendo com um propósito caloroso, e sua chance virá. A hora precisará de seu homem, e se você estiver pronto, você, como homem, não ficará sem sua hora. Deus enviou a Neemias uma oportunidade. Essa oportunidade veio, é verdade, de uma maneira que ele não poderia esperar. Veio através de sua própria tristeza de coração. Esse assunto o consumiu até que ele começasse a parecer extremamente infeliz. Eu não sei se os outros notaram, mas o rei que ele servia, quando entrava na corte com o cálice real, notou angústia no rosto do copeiro e disse a ele: por que está triste o teu semblante, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza de coração.
Neemias não sabia que sua oração estava criando a oportunidade para ele. A oração estava registrando-se em seu rosto. Seu jejum estava deixando marcas em sua aparência. E embora ele não soubesse, ele estava, dessa maneira, preparando a oportunidade para si mesmo quando entrou diante do rei. Mas você vê, quando a oportunidade surgiu, houve problemas com ela, pois ele diz: eu estava muito assustado. Você quer servir a Deus, jovem? Quer estar trabalhando? Talvez você não saiba o que esse trabalho envolve. Nem tudo é prazer. Você anseia pela batalha, jovem soldado. Ainda não sentiu o cheiro da pólvora. E quando tiver estado em uma batalha e tiver tido alguns cortes, ou uma ou duas balas o tenham atingido, talvez não sinta tanta vontade pela luta. No entanto, o homem corajoso coloca essas coisas de lado e está pronto para servir seu país ou seu soberano. E assim o cristão corajoso deixa todas as dificuldades de lado e está pronto para servir seus companheiros e seu Deus, custe o que custar. E se eu tiver muito medo, que assim seja, meu Deus, se assim houver uma oportunidade de buscar e garantir o bem-estar de Jerusalém para o seu servo, que anseia promovê-la com todo o seu coração. Assim, seguimos Neemias até o ponto específico em que nosso texto o aborda. O rei Artaxerxes, tendo perguntado por que ele estava triste, deu-lhe a oportunidade de dizer que a cidade de seus pais estava em ruínas. Então, o rei pergunta o que ele realmente deseja. E pela maneira como a pergunta é feita, ele parece implicar uma garantia de que ele pretende ajudá-lo. E aqui estamos um pouco surpresos ao descobrir que, em vez de responder prontamente ao rei, a resposta não é dada imediatamente. Ocorre um incidente, é relatado um fato. Embora ele fosse um homem que recentemente se entregara à oração e ao jejum, este pequeno parêntese ocorre. Então orei ao Deus do céu. Minha introdução leva a este parêntese. Sobre esta oração proponho falar. 3 pensamentos me ocorrem aqui, sobre cada um dos quais pretendo ampliar. O fato que Neemias orou naquele momento, a maneira de sua oração e o excelente tipo de oração que ele usou. O fato que Neemias orou desafia a atenção. Ele havia sido questionado por seu soberano. O correto, você suporia, seria responder, mas não foi isso que aconteceu. Antes de responder, ele orou ao Deus do céu. Eu não acredito que o rei tenha percebido a pausa. Provavelmente, o intervalo não foi longo o suficiente para ser notado, mas foi tempo suficiente para que Deus o notasse. Tempo suficiente para que Neemias buscasse e obtivesse orientação de Deus sobre como formular sua resposta ao rei. Você não fica surpreso ao encontrar um homem de Deus tendo tempo para orar a Deus entre uma pergunta e uma resposta? No entanto, Neemias encontrou esse tempo. Ficamos mais surpresos com sua oração, porque ele estava evidentemente perturbado em mente, pois de acordo com o 2º versículo, ele estava muito assustado. Quando você está agitado e perturbado, pode esquecer de orar. Você não considera, alguns de vocês, uma desculpa válida para omitir sua devoção ordinária? Pelo menos, se alguém lhe dissesse, você não orou quando estava nesse negócio, você teria respondido, como eu poderia? Havia uma pergunta que eu era obrigado a responder. Não ousei hesitar. Foi um rei que perguntou. Eu estava em estado de confusão. Eu realmente estava tão angustiado e aterrorizado que não estava no controle de minhas próprias emoções. Eu mal sabia o que fazia. Se não orei, certamente a omissão pode ser relevada. Eu estava em um estado de alarme selvagem. No entanto, Neemias sentiu que, se estava alarmado, era uma razão para orar, não para esquecer de orar. Tão habitualmente ele estava em comunhão com Deus que, assim que se encontrou em um dilema, voou para Deus, assim como a pomba voaria para se esconder nas fendas da rocha. Sua oração foi ainda mais notável nessa ocasião, porque ele deve ter se sentido muito ansioso em relação ao seu objetivo. O rei pergunta o que ele quer, e todo o seu coração está voltado para a reconstrução das muralhas de Jerusalém.
Você não fica surpreso que ele não tenha dito imediatamente: ó rei, vive para sempre. Eu anseio por reconstruir as paredes de Jerusalém. Dê-me toda a ajuda que puder. Mas não, ansioso como estava para agarrar o objeto desejado, ele não deixa a ansiedade controlá-lo até que seja dito: então orei ao Deus do céu. Confesso que o admiro. Eu também desejo imitá-lo. Gostaria que o coração de cada cristão tivesse justamente essa santa precaução que não permitisse que ele se apressasse tanto a ponto de esquecer de sua dependência de Deus. Oração e provisão não impedem a jornada de ninguém. Certamente, quando o desejo do nosso coração está bem diante de nós, estamos ansiosos para agarrá-lo, mas teremos ainda mais certeza de que o pássaro que vemos no arbusto é o pássaro que teremos na mão se pousarmos quietamente, levantarmos nosso coração e orarmos ao Deus do céu. É ainda mais surpreendente que ele tenha deliberadamente orado naquele momento, porque ele já havia estado orando pelos últimos 3 ou 4 meses sobre o mesmo assunto. Alguns de nós teriam dito: isso é exatamente o que tem orado. Agora tudo o que tem que fazer é pegar e usar. Por que orar mais? Afinal, minhas lágrimas de meia-noite e clamores diários e meu jejum para clamar ao Deus do céu, após uma conferência tão ansiosa, certamente estou sendo respondido. A resposta chegou. O que fazer além de pegar o bem que Deus me fornece e me alegrar com isso? Mas não, você sempre encontrará que o homem que orou muito é o homem que ora mais. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Se você conhece a doce arte da oração, é o homem que estará frequentemente envolvido nela. Se você é familiar com o trono da graça, irá visitá-lo constantemente, como dizem os versos. Porque quem conhece o poder da oração não deseja estar lá frequentemente? Embora Neemias tivesse estado orando todo esse tempo, ele ainda assim teve que oferecer outra petição. Então orei ao Deus do céu. Mas uma coisa vale a pena lembrar, ou seja, que ele estava no palácio de um rei e num palácio de um rei pagão, e estava prestes a entregar ao rei o cálice de vinho. Ele estava cumprindo o seu papel no festival do Estado, sem dúvida, entre o brilho das lâmpadas e o brilho do ouro e da prata, no meio de príncipes e pares do reino. Ou mesmo que fosse um festival privado com o rei e a rainha apenas, ainda assim, os homens geralmente sentem tanta pressão em tais ocasiões com a responsabilidade da sua posição elevada que são propensos a esquecer a oração. Mas este devoto israelita, nesse momento e nesse lugar, quando está aos pés do rei segurando o cálice dourado, abstém-se de responder à pergunta do rei até primeiro orar ao Deus do céu. Aí está o fato, e acho que isso parece sugerir uma investigação mais aprofundada. Então passamos a observar o modo dessa oração. Bem, sendo direto, foi o que chamamos de uma oração breve. Uma oração que, por assim dizer, lança uma flecha e depois está feita. Não foi a oração que fica batendo na porta da misericórdia, bate, 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 mas foi a concentração de muitas batidas em uma só. Foi iniciada e concluída, por assim dizer, com um só golpe. Esta breve oração eu desejo recomendar a você como uma das melhores formas de oração. Observe como deve ter sido muito curta. Foi introduzida, feita entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias. E como já disse, não acredito que tenha levado algum tempo que fosse perceptível, mal 1 segundo. Provavelmente, o rei nunca percebeu qualquer tipo de pausa ou hesitação, pois Neemias estava em tal estado de alarme com a pergunta que não permitiu qualquer hesitação aparecer, mas a oração deve ter sido oferecida como um flash elétrico, muito rapidamente. Em certos estados de forte excitação, é maravilhoso como a mente faz muito em pouco tempo. Você pode ter sonhado e o seu sonho ter durado, na sua ideia, 1 hora ou 2 no mínimo. Mas é provável, sim, eu acho que é certo, que todo sonho seja feito no momento em que você acorda.
Você nunca sonhou quando estava dormindo. Foi apenas nesse instante em que você acordou que tudo passou pela sua mente. Como os afogados, quando resgatados e recuperados, já foram ouvidos a dizer que, enquanto afundavam, viram todo o panorama de suas vidas passarem diante deles em poucos segundos. Assim, a mente deve ser capaz de realizar muito em um curto espaço de tempo. Assim, a oração foi apresentada como um piscar de um olho, feita intuitivamente, mas feita, e provou ser uma oração que prevaleceu diante de Deus. Sabemos também que deve ter sido uma oração silenciosa, não apenas silenciosa em relação aos sons, mas silenciosa em relação a quaisquer sinais externos, perfeitamente secreta. Artaxerxes nunca soube que Neemias orou, embora ele estivesse provavelmente a menos de 1 metro dele. Ele nem mesmo mexeu os lábios como Ana, nem achou certo fechar os olhos, mas a oração foi estritamente oferecida a Deus dentro de si mesmo, no santuário mais interno do templo, no Santo dos Santos de sua própria alma secreta. Oração curta e silenciosa foi a oração de Neemias. Foi uma oração no momento. Ele não foi para o seu quarto como Daniel e abriu a janela. Daniel estava certo, mas esta era uma ocasião diferente. Neemias não poderia ter permissão para se retirar do palácio naquele momento. Ele não virou nem procurou um canto da sala. Ali mesmo, com o copo na mão, ele orou ao Deus do céu e depois respondeu à pergunta do rei. Não tenho dúvida, a partir do próprio texto, de que foi uma oração muito intensa e direta. Ele diz: então eu orei ao Deus do céu. Esse era o nome favorito de Deus de Neemias, o Deus do céu. Ele sabia a quem estava orando. Ele não atirou suas orações aleatoriamente, mas orou diretamente a Deus pela coisa que queria. E sua oração teve sucesso, embora tenha durado menos de 1 segundo. Foi uma oração de um tipo notável. Eu sei que foi assim, porque Neemias nunca esqueceu que a orou. Orei centenas de vezes, milhares de vezes, e não me lembro de nenhum detalhe específico posteriormente, nem quanto à ocasião que a motivou, nem as emoções que me excitaram. Mas há 1 ou 2 orações em minha vida que nunca posso esquecer. Eu não as anotei em um diário, mas lembro quando orei, porque o momento foi tão especial e a oração foi tão intensa e a resposta foi tão notável. Agora, a oração de Neemias nunca foi apagada de sua memória. E quando essas palavras da história foram escritas, ele as escreveu: então eu orei ao Deus do céu. Um pouco de oração empurrada entre uma pergunta e uma resposta. Um mero fragmento de devoção, como parecia, e ainda assim tão importante que é colocado em um documento histórico como parte da história da restituição e reconstrução da cidade de Jerusalém, e um elo nas circunstâncias que levaram a esse evento de caráter mais importante. Neemias sentiu isso e, portanto, anotou o registro. Então eu orei ao Deus do céu. Agora, amados amigos, eu venho, em terceiro lugar, recomendar a vocês este excelente estilo de oração. Vou falar principalmente aos filhos de Deus, a você que tem fé em Deus. Peço que usem frequentemente, sim. Eu pediria que sempre usassem esse método de oração breve e silenciosa. E eu desejo, diante de Deus também, que algumas pessoas aqui que nunca oraram antes possam oferecer uma breve oração silenciosa ao Deus do céu antes de saírem desta casa. Que uma petição curta, mas fervorosa, algo semelhante ao do publicano no templo, possa subir de vocês. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Para lidar com este assunto de forma prática, é dever e privilégio de todo cristão ter horários estabelecidos para oração. Não consigo entender como um homem pode manter a vitalidade da piedade sem se retirar regularmente para orar, pela manhã e à noite, pelo menos. Daniel orava 3 vezes ao dia, e Davi diz: 7 vezes ao dia te louvo. É bom para o seu coração, bom para a sua memória, bom para a sua consciência moral, que você delimite certas porções de tempo e diga: estas pertencem a Deus. Eu farei negócios, entre aspas, com Deus, em tal e tal horário, e tentarei ser tão pontual em meus momentos com Ele,
quanto seria se eu marcasse um compromisso para encontrar um amigo. Quando Sir Thomas Abney era prefeito de Londres, o banquete o incomodava um pouco, pois Sir Thomas sempre fazia oração com sua família em um determinado horário. A dificuldade era como sair do banquete para manter a devoção familiar, mas ele considerou tão importante que ele desocupou sua cadeira, dizendo a uma pessoa próxima que tinha um compromisso especial com um amigo querido que ele devia cumprir. E ele cumpriu e voltou novamente para o seu lugar. Ninguém da companhia tendo conhecimento, mas ele mesmo tendo se beneficiado por observar sua rotina de adoração. A senhora Rawle costumava dizer que, quando chegava a sua hora de oração, ela não desistiria dela, mesmo se o apóstolo Paulo estivesse pregando. Não, ela disse, se todos os 12 apóstolos estivessem lá e não pudessem ser ouvidos em nenhum outro momento, ela não faltaria ao seu lugar de oração na hora marcada. Bem, eu não tenho certeza se iria tão longe, pois acho que se tivesse a oportunidade de ouvir o apóstolo no horário em que costumo orar e não pudesse ouvi-lo em nenhum outro momento, eu adiaria a minha oração para ouvir o sermão. E não haveria impropriedade nisso. Provavelmente mostraria um pouco de sensatez. No entanto, como princípio geral, é desejável ser pontual e cuidadoso em relação às suas devoções privadas, bem como as públicas. Não seja negligente, mas vigilante. Não seja displicente, mas sempre regular em manter seus horários marcados de oração. Mas agora, tendo enfatizado a importância dessa piedade habitual, quero destacar o valor de outro tipo de oração, a saber, as orações curtas, breves, rápidas e frequentes que Neemias nos apresenta como exemplo. E recomendo isso porque não atrapalha nenhum compromisso e não ocupa tempo. Você pode estar medindo seus tecidos, pesando suas compras ou fazendo um cálculo e entre um item e outro pode dizer, Senhor, ajuda-me. Você pode respirar uma oração ao céu e dizer, Senhor, guarda-me. Não levará tempo. É uma grande vantagem para as pessoas que estão sob pressão nos negócios que tais orações como essas não incapacitam de forma alguma a atenção aos negócios que possam ter em mãos. Não requer que você vá a nenhum lugar específico. Você pode estar em pé onde está, andando em um táxi, caminhando pelas ruas, sendo o serrador de baixo em um corte de madeira ou o de cima, e ainda assim orar tão bem como essas orações. Não é necessário um púlpito, uma igreja, nenhum lugar supostamente sagrado, mas onde quer que você esteja, uma pequena oração como essa alcançará o ouvido de Deus e obterá uma bênção. Uma oração como essa pode ser oferecida em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias. Não sei em que condição um homem poderia estar em que não pudesse oferecer uma oração assim. Na terra ou no mar, na saúde ou na doença, em meio a perdas ou ganhos, grandes reviravoltas ou bons resultados. Ainda assim, ele poderia respirar sua alma em frases curtas e rápidas para Deus. A vantagem desse modo de orar é que você pode orar frequentemente e sempre. Se você precisar prolongar sua oração por um quarto de hora, poderá não ter tempo, mas se precisar de apenas um quarto de minuto, poderá fazê-la várias vezes ao dia. O hábito da oração é abençoado, mas o espírito de oração é melhor. E é o espírito de oração que é a mãe dessas breves orações silenciosas. E por isso eu as aprecio, porque ela é uma mãe abundante. Muitas vezes ao dia podemos falar com o Senhor nosso Deus. Essa oração pode ser sugerida por todos os tipos de circunstâncias. Lembro-me de um pobre homem uma vez me fazendo um elogio que valorizei muito na época. Ele estava deitado em um hospital e quando eu o visitei, ele disse: ouvi você por alguns anos e agora tudo o que vejo parece me lembrar de algo que você disse. E isso volta para mim tão fresco como quando ouvi pela primeira vez. Bem, agora, aquele que sabe orar breves orações silenciosas encontrará tudo ao seu redor, ajudando-o a esse hábito sagrado. É uma bela paisagem? Diga, bendito seja Deus que espalhou esses tesouros de forma e cor pelo mundo, para alegrar a visão e o coração. Você está em uma escuridão triste e é um dia nebuloso?
Diga: ilumina a minha escuridão, ó Senhor. Você está no meio da companhia, junto com outros, você será lembrado de orar: Senhor, guarda a porta dos meus lábios. Está completamente sozinho, então você pode dizer: não me deixe sozinho, mas esteja comigo, Pai. O vestir de suas roupas, sentar-se à mesa do café da manhã, entrar no transporte, caminhar pelas ruas, abrir seu livro caixa, fechar suas persianas, tudo pode sugerir uma oração como aquela que estou tentando descrever, se você estiver no estado de espírito certo para oferecê-la. Essas orações são louváveis porque são verdadeiramente espirituais. Orações com muitas palavras podem também ser vazias. Há muito de oração mecânica que não tem absolutamente nada a recomendar. Como você descobre o benefício de um manual de conversação em francês para quem viaja na França sem conhecimento da língua, experimente quanto bem um manual de oração fará a uma alma pobre que não sabe como pedir a nosso Pai Celestial por uma graça ou bênção que ele precisa. Um manual, um guia prático. Tolo: ore com o coração, não com as mãos. Ou, se você levantar as mãos em oração, deixe que sejam suas próprias mãos, não as de outra pessoa, sem manuais, mas com contrição. As orações que saltam da alma, a rajada de forte emoção, desejo fervoroso, fé viva. Essas são as verdadeiramente espirituais, e somente orações espirituais serão aceitas por Deus. Esse tipo de oração está livre de qualquer suspeita de que seja motivada pelo objetivo corrupto de ser oferecida para agradar aos homens. Eles não podem dizer que as orações secretas, breves e silenciosas de nossa alma são apresentadas com qualquer vista para o nosso próprio louvor, pois ninguém sabe que estamos orando. Portanto, eu recomendo tais orações a você e espero que você possa abundar nelas. Houve hipócritas que oraram por horas. Não duvido de que haja hipócritas tão regulares em suas devoções quanto os anjos diante do trono de Deus. E ainda assim não há vida, nem espírito, nem aceitação em sua homenagem pretensiosa. Mas aquele que ora com orações breves e silenciosas, cujo coração fala com Deus, ele não é um hipócrita. Há uma realidade, uma força e uma vida nisso. Se eu vejo faíscas saírem de uma chaminé, eu sei que há fogo lá dentro, em algum lugar. E orações breves e silenciosas são como as faíscas que voam de uma alma que está cheia de brasas ardentes de amor a Jesus Cristo. Orações breves e silenciosas são de grande utilidade para nós, queridos amigos. Muitas vezes elas nos contêm. Pessoas de mau humor, se vocês sempre orarem um pouco antes de deixar escapar expressões raivosas de seus lábios, muitas vezes não dirão aquelas palavras desagradáveis de jeito nenhum. Recomendaram a uma boa mulher que tomasse um copo de água e segurasse um pouco na boca por 5 minutos antes de brigar com o marido. Eu arrisco dizer que não era uma má receita, mas se, em vez de praticar aquela pequena excentricidade, ela apenas respirasse uma breve oração a Deus, seria certamente mais eficaz e muito mais bíblico. Posso recomendá-la como uma valiosa prescrição para os apressados e os irritadiços, para todos que são rápidos em se ofender e lentos em perdoar insulto ou injúria. Quando, nos negócios, você está prestes a aceitar uma oferta sobre a qual você tem uma pequena dúvida ou um escrúpulo positivo, tal oração como "Guia-me, bom Senhor", muitas vezes o impediria de fazer o que mais tarde você vai se arrepender. O hábito de oferecer essas orações breves também o impedirá de confiar em si mesmo. Ela mostraria sua dependência de Deus. Ela o guardaria de se tornar mundano. Seria como perfume doce queimado na câmara da sua alma para afastar a febre do mundo do seu coração. Eu posso fortemente recomendar estas orações curtas, doces e abençoadas. Que o Espírito Santo as dê a você. Além disso, elas realmente nos trazem bênçãos do céu. Orações breves e silenciosas, como no caso de Eliezer, o servo de Abraão, como no caso de Jacó, quando disse, até morrendo, "Esperei a tua salvação, ó Deus". Orações
como as que Moisés ofereceu quando não lemos que ele tinha orado de todo. E ainda assim, Deus lhe disse: por que você está clamando para mim? E orações breves e silenciosas, como as que Davi frequentemente apresentou, todas essas foram bem-sucedidas com o Altíssimo. Portanto, abunde nelas, pois Deus ama encorajá-las e respondê-las. Eu posso continuar recomendando a oração breve, mas direi apenas mais uma coisa a seu favor. Acredito que é muito adequado para algumas pessoas de temperamento peculiar que não conseguiriam orar por muito tempo, nem mesmo para salvar suas vidas. Suas mentes são rápidas e ágeis. Bem, queridos amigos, o tempo não é um elemento importante nesse negócio. Deus não nos ouve por causa do comprimento da nossa oração, mas por causa da sinceridade dela. A oração não deve ser medida por metros, nem pesada por libras. É sua força, verdade, realidade, energia e intensidade que importam. Se você tem uma mente pequena ou tão rápida que não consegue usar muitas palavras ou se concentrar em um assunto por muito tempo, deve ficar confortável sabendo que as orações breves são aceitáveis. E pode ser, querido amigo, que você esteja em uma condição física em que não possa orar de outra maneira. Uma dor de cabeça, como algumas pessoas são frequentemente afetadas pela maior parte de suas vidas. Um estado corporal que o médico pode explicar a você pode impedir a mente de se concentrar por muito tempo em um assunto. Então, é refrescante poder se dirigir a Deus novamente e novamente e novamente, 50 ou 100 vezes por dia, em frases curtas e rápidas, com a alma toda em chamas. Esta é uma forma abençoada de oração. Agora, concluo mencionando algumas das ocasiões em que acho que devemos recorrer a essa prática de oração breve e silenciosa. O Sr. Rowland Hill foi um homem notável pela profundidade de sua piedade, mas quando perguntei em War on the Red por seu estudo, embora eu tenha pressionado a pergunta, não obtive uma resposta satisfatória. Finalmente, o bom ministro disse: o fato é que nunca encontramos nenhum. O Sr. Hill costumava estudar no jardim, na sala de estar, no quarto, nas ruas, nas florestas, em qualquer lugar. Mas onde ele se retirava para orar? Disseram que supunham que era em seu quarto, mas que ele estava sempre orando, que não importava onde ele estivesse, o bom e velho homem estava sempre orando. Parecia que toda a sua vida, embora passasse no meio de seus semelhantes fazendo bem, era passada em oração perpétua. Você conhece a história dele quando ele estava lá em Walworth, na capela de São George Clayton, onde nosso irmão Paul Torquand agora é pastor, e de ele ter sido visto nos corredores depois que todos saíram, enquanto esperava por seu cocheiro. Lá estava o velho homem tropeçando pelos corredores, e enquanto alguém o ouvia cantar sozinho. E quando eu morrer, eu gritarei: receba-me, porque Jesus me amou, não sei porquê. Mas uma coisa eu descubro: nós dois somos tão unidos. Ele não estará no céu e me deixará para trás. E com essas rimas e canções e palavras escolhidas, ele ocupava cada momento de sua vida. Ele era conhecido por ficar parado na rua Blackfriars, com as mãos sob o paletó, olhando para uma vitrine. E se você escutasse, logo perceberia que ele estava orando a Deus. Ele havia entrado em um estado constante de oração. Eu acredito que esse é o melhor estado em que um homem pode estar, orando sempre, orando sem cessar, sempre se aproximando de Deus com essas breves orações. Mas se eu devo dar a você uma seleção de momentos adequados, eu mencionaria esses. Sempre que você tiver uma grande alegria, clame: Senhor, faça disso uma bênção real para mim. Não exclame com os outros: não sou um sortudo, mas diga: Senhor, dê-me mais graça e mais gratidão, agora que tu estás multiplicando suas bênçãos. Quando você tiver algum empreendimento árduo em mãos ou um negócio pesado, não toque nele até que tenha orado brevemente. Quando você tiver uma dificuldade diante de você e estiver seriamente perplexo, quando os negócios se enredarem ou houver uma confissão que você não pode desenrolar ou arrumar, respire uma oração. Não precisa levar um minuto, mas é incrível quantos problemas se resolvem
depois de apenas uma palavra de oração. As crianças estão particularmente difíceis para você, boa mulher. Parece que sua paciência está quase esgotada com as preocupações e os aborrecimentos. Agora, uma breve oração. Você vai lidar com elas melhor e vai tolerar seus temperamentos desobedientes com mais tranquilidade. Pelo menos, sua própria mente ficará menos agitada. Você acha que há uma tentação diante de você? Começa a suspeitar que alguém está tramando contra você. Agora, uma oração. Guia-me por uma senda plana por causa dos meus inimigos. Você está trabalhando no banco, em uma loja ou armazém, onde conversas lascivas e blasfêmias vergonhosas atacam seus ouvidos. Agora, uma breve oração. Você notou algum pecado que o aflige? Deixe que isso o mova à oração. Essas coisas devem lembrá-lo de orar. Eu acredito que o diabo não deixaria as pessoas blasfemarem tanto se os cristãos orassem toda vez que ouvissem uma palavra torpe. Ele veria que não valeria a pena. Suas blasfêmias poderiam ser um pouco silenciadas se nos provocassem a súplica. Você sente seu próprio coração indo para o lado errado? O pecado começa a te fascinar. Agora é hora de orar. Um clamor caloroso, sincero e apaixonado. Senhor, me segura. Você viu algo com seus olhos e aqueles olhos infectaram seu coração. Você sente como se seus pés quase tivessem escorregado. Agora é hora de orar. Segura minha mão direita, Senhor. Alguma coisa inesperada aconteceu. Um amigo te tratou mal. Então, como Davi, diga: Senhor, anula o conselho de Aitofel. Ore agora. Você está ansioso para fazer o bem? Certifique-se de orar sobre isso. Você pretende falar com aquele jovem quando ele sair do tabernáculo esta noite sobre sua alma? Ore primeiro, irmão. Você pretende se dirigir aos membros de sua classe e escrever-lhes uma carta nessa semana sobre o bem-estar espiritual deles? Ore por cada linha, irmãos. É sempre bom ter oração enquanto você fala sobre Cristo. Eu sempre acho que posso pregar melhor se puder orar enquanto estou pregando. E a mente é muito notável em suas atividades. Ela pode estar orando enquanto está estudando. Pode estar olhando para Deus enquanto está conversando com o homem. E pode haver uma mão levantada para receber suprimentos de Deus, enquanto a outra mão está distribuindo os mesmos suprimentos que Ele se agrada em dar. Ore enquanto viver. Ore quando estiver com muita dor. Quanto mais aguda for a dor, mais urgente e persistente deve ser seu clamor a Deus. E quando a sombra da morte se aproximar de você e sensações estranhas o aquecerem ou arrepiarem e claramente indicarem que você está chegando ao fim da jornada, então ore. Que momento para uma breve oração. Orações curtas e sucintas como esta: não escondas de mim o teu rosto, Senhor. Ou esta: não te afaste de mim, ó Deus. Certamente serão adequadas. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foram as palavras emocionantes de Estevão em seus momentos finais. E Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foram as palavras que seu mestre proferiu logo antes de inclinar a cabeça e entregar o espírito. Você bem pode adotar o mesmo tom e imitá-lo. Esses pensamentos e conselhos são direcionados exclusivamente aos santos e irmãos fiéis em Cristo. E você pode perguntar: não há nada a ser dito aos não convertidos? Bem, tudo o que foi falado em sua audição pode ser usado por você em seu próprio benefício. Mas deixe-me me dirigir a você, meus queridos amigos, tão diretamente quanto possível. Embora você não esteja salvo, não deve dizer: não posso orar. Se a oração é tão simples assim, que desculpa você tem para negligenciá-la? Ela não precisa de um espaço mensurável de tempo. Tais orações como estas, Deus ouvirá, e todos vocês têm a habilidade e a oportunidade de pensar e expressá-las, se tiverem apenas essa fé elementar em Deus, que acredita em quem Ele é e que é galardoador dos que o buscam. Cornélio havia chegado, suponho, a esse ponto, quando foi exortado pelo anjo a enviar buscar Pedro, que lhe pregou a paz por Jesus Cristo para a conversão de sua alma. Existe no tabernáculo hoje à noite uma pessoa tão estranha como um homem ou uma mulher que nunca ora?
Como posso argumentar com você? Posso roubar uma passagem de um poeta vivo que, embora não tenha contribuído com nada para nossos inários, entoa uma nota tão adequada ao meu propósito e tão agradável ao meu ouvido que gosto de citá-la. Más coisas são realizadas pela oração do que este mundo sonha. Por isso, deixe sua voz subir como uma fonte, fluindo noite e dia. Pois o que são os homens melhores do que ovelhas ou cabras, que nutrem uma vida cega dentro do cérebro? Se conhecendo a Deus, não levantam mãos de oração, tanto para si como para aqueles que o chamam de amigo. Pois assim o mundo inteiro está preso por correntes de ouro aos pés de Deus. Não suspeito que haja alguém aqui que nunca ore, porque as pessoas geralmente oram a alguém ou a alguma coisa. O homem que nunca ora a Deus as orações que deveria, ora a Deus as orações que não deveria. É uma coisa terrível quando um homem pede a Deus para condená-lo, e ainda há pessoas que fazem isso. Suponha que ele o ouça. Ele é um Deus que ouve orações. Se eu me dirigir a um blasfemador aqui, eu gostaria de deixar este assunto claro para ele. Se o Todo-Poderoso o ouvisse, se seus olhos fossem cegados e sua língua fosse paralisada enquanto você proferisse uma maldição selvagem, como você suportaria o julgamento súbito de sua fala ímpia? Se algumas daquelas orações suas fossem respondidas para você, e algumas que você ofereceu em sua paixão por sua esposa e por seu filho fossem cumpridas para o prejuízo deles e sua distração, que coisa terrível seria. Bem, Deus responde à oração, e um dia Ele pode responder às suas orações para sua vergonha e confusão eterna. Cuidado com tuas palavras. Não seria bom agora, antes de deixar seu lugar, orar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, salva-me. Senhor, mude meu coração. Senhor, dê-me crer em Cristo. Senhor, dê-me agora um interesse no precioso sangue de Jesus. Senhor, salva-me agora. Cada um de vocês não respirará uma oração como essa? Que o Espírito Santo o conduza a fazê-lo. E se você começar a orar corretamente, não tenho medo de que nunca deixará de fazê-lo, pois há algo que mantém a alma firme na oração sincera. Orações fingidas, para que servem? Mas súplicas do coração, a alma falando com Deus, quando começa, nunca cessará. Você terá que orar até trocar a oração pelo louvor e ir do trono de misericórdia abaixo para o trono de Deus acima. Que Deus os abençoe a todos, todos vocês, digo, todos aqueles que são meus parentes em Cristo e todos aqueles cuja salvação eu anseio. Deus os abençoe a todos e a cada um, em nome do nosso querido Redentor. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo
te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim, Senhor.